É isso aí, pessoal. Começando mais um Cultura Mundi e hoje mais um bate-papo especial para vocês. E antes de apresentar a nossa convidada, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu comentário, deixe o seu like e manda para todo mundo dos seus contatos esse nosso episódio. Segue a vinheta. E hoje, ela, que é uma das pioneiras, né, do marketing aqui no interior de São Paulo, principalmente aqui na cidade de Botucatu, tem história para contar, tem experiência para contar e é um assunto que eu sou extremamente apaixonado, né? Mas antes eu quero agradecer, né, por ter aceito o nosso convite e por ter nos recebido aqui no seu escritório. Jamila Cury, muito obrigado por ter mais uma vez aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Ronaldo, essa oportunidade de estar com você e com todo mundo que te acompanha para a gente falar disso que é apaixonante mesmo, que é o marketing, né? Sim, muito obrigada. Legal. Jamila, já quero saber, né? Como que foi, então, como que é, né, que surgiu essa ideia de partir para esse lado do marketing, como que foi, né, começar a ser uma das primeiras aqui, como que despertou essa paixão em você? E já vou emendar uma pergunta aí, como que é trabalhar aqui com o marketing no interior paulista? Vamos lá. Foi uma paixão que eu descobri muito por acaso e muito cedo até. Eu estava na 7ª série na escola, numa aula de educação artística. A gente tinha um caderno cheio de atividades e exercícios diferentes, assim, de várias frentes, de pintura, de escultura. Tinha várias coisas que você aprendia ali, era um caderno prático. Até que chegou um capítulo que era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar na vida, assim, logotipo. Aquilo me chamou a atenção, achei super interessante. Falei, poxa, que bacana. Comecei a ler até antes de chegar na lição, né? Porque eu gostava de fuçar, sempre gostei dessa coisa do artístico, da estética, de cores, né? Comecei a fuçar e falei, nossa, que legal. E propunha um exercício lá e eu fui fazer sozinha, antes até de chegar nele, que era procurar em revistas, né? A gente fazia muito trabalho de escola assim, né? Fazendo recortes, né? Logotipos e explicava o que era. Aí eu recortei alguns, coloquei ali e levei para a escola para mostrar para a professora, que era a irmã Lucy, no Santa Marcelina, e aí comecei a conversar com ela e entender aquilo e achei aquilo muito interessante. Aí eu comecei a reparar nas revistas, nos anúncios, onde tinha logotipo, nas fachadas de loja, todos os lugares eu comecei a reparar nisso, comecei a gostar e comecei a observar de uma outra forma. Os comerciais de televisão, os jingles, e fui entrando nesse universo meio que assim, né? Imagina, uma adolescente, mas entrando nesse universo que me chamou a atenção. E continuei, segui os estudos. Aí na hora meio de decidir o que fazer, eu pensei em arquitetura, era uma ideia, e na publicidade. Só que lá naquela época, em 1988, quando eu prestei vestibular, eu ouvi muito assim, isso aí não é profissão. Vai fazer alguma coisa melhor, depois você faz o hobby. Né? Eu ouvi muito disso. Mas eu tinha certeza daí que eu queria aquilo. Ainda assim, eu prestei arquitetura também. O resultado da arquitetura saiu primeiro, eu fui, fiz a matrícula, falei, vai que não dá, né? Aí pelo menos eu já garanto. Mas aí deu tudo certo, eu entrei na SPM, que era onde eu queria fazer, né? Fui para São Paulo, cursei, adoro, sou completamente apaixonada pela minha profissão, com as suas dores e delícias, né? E o marketing, depois de uns anos, começou a ganhar, né, mais corpo, as pessoas passaram a entender mais, principalmente aqui no interior, né? Porque é um mercado completamente diferente de cidades maiores, da capital, até emendando já na pergunta que você me fez. Eu fiquei 10 anos em São Paulo, onde eu estudei, trabalhei em empresas privadas, trabalhei em agências de propaganda lá, empresas públicas, então eu adquiri uma experiência bem bacana, até que chegou um momento de, poxa, vou voltar para Botucatu ou vou ficar por aqui? Eu achava que ia ficar, que não voltava mais. Aí tive a oportunidade de voltar para cá, né? Na época, meu marido estava fazendo a residência aqui, terminando a residência, eu acabei voltando porque não tinha nenhuma agência aqui, né? E a ideia era ele ficar por aqui e tal, a gente já tinha planos de casar e tal, e eu acabei voltando. E montei aqui, então, a primeira agência de marketing, né, de Botucatu e da
macro-região. Eu imaginava que não tendo aqui, seria um trabalho realmente já que viria com uma certa força para as pessoas terem, né, a opção de contar com um profissional da área. Mas não foi bem assim que aconteceu, né? Precisei fazer todo um trabalho de explicar o que era, para que servia e por que fazer com a técnica, com a estratégia, com o know-how de um profissional de marketing. E por vários anos isso veio acontecendo, de você ir plantando mesmo, sabe? E realmente foi um plantar intenso, né, nos primeiros anos. E depois, claro, a gente começa a colher, não do mesmo jeito como nos grandes mercados, mas de uma certa forma começa a ter visibilidade do trabalho, porque começa a dar resultado para quem faz como deve ser feito, com estratégia, com cuidado, né? Mensurando cada ação, sabendo onde investir conforme os objetivos do cliente, né? De acordo com o público que cada negócio tem. E aí começou de fato a aparecer o trabalho como deveria ser e as pessoas começaram a entender que ele dava resultado e buscar mais ações de marketing. Foram aparecendo também outros profissionais que começaram a voltar para cá ou que já estavam aqui e montaram de alguma forma o seu negócio e aí foi fazendo a roda girar, né? Mas ainda é diferente. Olha, isso tem 24 anos, faz 24 anos que eu voltei para cá e ainda não é o que eu acho que poderia ser para Botucatu, sabe? Poderia ter um cenário ideal, né, melhor do que a gente tem hoje, mas tudo são ciclos, né? Eu acho que já evoluiu bastante, mas poderia de fato estar com uma pegada melhor, né? No sentido da compreensão, do nível de consciência de tudo que o marketing com estratégia pode fazer por um negócio. Todos os benefícios que isso traz quando é feito de fato como se deve, né? Com todo o cuidado, com todo o know-how, principalmente a questão estratégica, é uma coisa que eu não abro mão. Uhum. A gente está habituado a falar a achar que o marketing é apenas a propaganda que passa na TV, ou que passa na rádio, ou passa no jornal. Mas ele é muito mais que isso, né? Ele é uma identidade da sua empresa, né? Você começa, acho que quando a pessoa pretende te procurar, te contratar, ela já quer, você já vai oferecer para ela toda uma estrutura, toda uma estratégia, não só como divulgar a marca dela, mas como divulgar de um jeito agradável, de um jeito inteligente, de um jeito correto. Então, não é só criar o logo, não é só você mandar o texto pronto para a rádio fazer, para o radialista fazer a leitura da propaganda. É muito mais do que isso, né? A grosso modo, o que é o marketing, então? A gente sabe que existem alguns segmentos, né? Mas, assim, explicando realmente a grosso modo, que é? Como que é? A pessoa que realmente tem a vontade e tem a sensação de que a empresa dela precisa melhorar, precisa mudar, precisa se tornar mais agradável. Como faz, então? O marketing permite uma gama enorme de possibilidades. Tá? É por isso que eu digo para você que eu não abro mão da estratégia. Uhum. Porque você pode usar a estratégia com as ferramentas de marketing, que são várias, de acordo com o objetivo de cada cliente, com o tipo de negócio, com o público, né? Achar o tom da comunicação, o que você falou de identidade visual, de propaganda, de texto. Isso tudo são partes que se complementam, tá? Dentro de um todo, de um universo de marketing, né? Tem todo um guarda-chuva que é o marketing, embaixo dele você tem toda uma gama de ações, né? E por isso é importante você ter a estratégia, para entender o que é adequado para cada negócio, né? Muitas vezes o cliente acha que ele precisa de uma coisa, mas não é o que ele precisa. Né? Então é aí que entra, que é importante a orientação, entender cada caso, para que se faça a sugestão adequada do trabalho que vai dar resultado para ele. Né? Então a questão estratégica é muito importante. A gente vem, né, da mídia tradicional, do marketing offline, até chegar nesses tempos do digital, que é muito forte, que é uma mídia muito forte. Mas não quer dizer que uma coisa anula a outra. Eu sempre digo que existe um mix que depende muito de cada objetivo. Às vezes é mais forte para o digital, às vezes é mais forte para ações locais no off, ou então é de igual para igual.
né? Depende muito de cada objetivo, de cada público, de cada tipo de negócio, né? Então, você pensar estrategicamente é essencial. Né? Então, o marketing, assim, é toda a possibilidade, falando de uma maneira mais simplista, é toda a possibilidade que você tem de destacar a tua marca, o teu negócio no mercado, diretamente com o público que te interessa, né? Para que você alcance os seus objetivos. E que você não perca dinheiro, né? Porque, exatamente. Hoje não dá nem para pensar nisso, né? A gente não pode perder nem tempo, nem energia, nem dinheiro. Sim, eu tive muita oportunidade, eu tive uma oportunidade de trabalhar no setor comercial de uma agência em Botucatu. E o que eu me deparava, né? Muitas pessoas vinham assim, na época de lista telefônica, então alguém queria juntar R$ 100 de um, R$ 100 do outro, R$ 100 do outro, e fazer aquelas listas pequenininhas de bolso, né? Dividido por segmentos, Sim. né? E aí você chegava lá e falou, divulgar, não sei o que, vamos lá, né? A gente tem toda uma estratégia a te oferecer, etc. Ah, não, já divulguei essa semana na lista telefônica, né? E era uma época que a lista já estava caindo em desuso, mas muito em desuso. Né? Hoje em dia, mais ainda. Então, essa ideia, por exemplo, nós vamos divulgar no carro de som. Eu sempre faço aqui divulgação no carro de som. Aquilo me dói o coração de ouvir. Eu não consigo ouvir a propaganda do cara, porque eu já estou xingando o empresário que está fazendo esse tipo de investimento. Porque é uma propaganda que incomoda muito, muito, muito. É um barulho, é uma coisa. Se é errado ou não sei dizer, mas a mim acaba ficando incômodo. E acredito que o empresário daqui mais do interior, ele é meio cabeça dura, né? Ele é um pouco meio difícil. Ele é um pouco difícil de se convencer, né? E quando convence, ele ainda vai assim em conta-gotas, né? Você cria toda uma identidade visual linda, maravilhosa, com cheio dos conceitos. E ele fala assim, põe um vermelhão de fundo que vai chamar mais atenção no outdoor, né? Nesses anos todos, né? Como que então lidar com esse público? Quanta paciência teve que ter para realmente fazer o teu trabalho vingar? Se consegue manter só o pessoal do Botucatu ou você acaba pegando clientes de fora também? Olha, isso daí fez e ainda faz parte de todo o nosso trabalho de conscientização sobre o que é o marketing. Por incrível que pareça, até hoje a gente tem que fazer, né? Porque o nível de consciência tem que ser elevado em relação a um trabalho bem feito, para não acontecer isso que você falou, sabe? O cliente vir e ele querer mexer num trabalho que está tecnicamente bem embasado, que você sabe que vai dar resultado, porque a partir do momento que ele mexe, é arriscado, porque você está saindo da técnica e é preciso que o cliente confie em você. Você vai no médico, você ouve um parecer do médico, você vai falar para ele, não, doutor, eu não vou tomar esse remédio que você está me dando, porque eu vou tomar esse aqui porque eu quero. Não é assim. Porque isso é mais barato que meu sobrinho fabrica em casa. Né? Sabe, não é assim. Sabe? Então, é preciso, quando o cliente quer ter resultado, que ele confie no profissional. Né? Assim como quando a gente busca profissionais para resolverem problemas da gente, que a gente confie e faça o que tem que ser feito. Isso tem que acontecer no marketing também. Né? Senão, realmente, você deixa a coisa capenga. Fica muito não me engana que eu gosto. Eu costumo ser muito sincera com os meus clientes. Olha, o caminho é esse, a gente tem isso aqui por conta disso, foi estudado isso, essa é a recomendação, a gente estima esse resultado. Agora, se ele vai aceitar, perfeito. Sabe? A chance de dar muito certo é enorme. Agora, se a coisa se perder no meio do caminho de alguma forma, porque desvirtuou, porque ele mexeu, porque não fez o que poderia ter feito, não deixou fazer o que precisaria, aí é muito complicado você garantir qualquer resultado e também não pode ser cobrado de resultado, né? Porque a estratégia não foi feita, o trabalho não foi cumprido como deveria. Isso ainda acontece, e bastante. O bom é que quando o cliente vem e confia, e isso para a gente é muito bacana, muito gratificante, o cliente que vem, ele confia no nosso trabalho, ele deixa a gente trabalhar e consegue, então, ter os resultados que ele está esperando. Né? E a gente vem aí todos esses anos, né, nessa pegada mesmo, de mostrar como tem que ser, de executar como tem que executar para ter o resultado que espera. Esse é o mais importante. Sim. Mas
muita coisa está mudando, né? Por exemplo, quando você começou, o marketing acho que, acredito, totalmente outro do que é agora, Sim, né? completamente diferente. E você foi se atualizando também, né? Isso é Você, necessário, né? Não dá nem para discutir, né? Se sim, você ficar parado e não se atualizar, não acompanhar tudo. sim. Eu quero procurar uma agência. Eu não vou procurar uma agência que é especializada, por exemplo, no meu segmento, a academia de Kung Fu. Eu não vou procurar uma agência que é especializada em outro setor, né? E você acabou atualmente se especializando no setor de médicos, né? Num nicho para médicos, né? Para a área da saúde no geral. Qual foi a necessidade? O que você realmente, o que te fez alternar a chavinha para ir para essa área? Durante muito tempo, a agência foi uma agência de publicidade no formato tradicional, atendendo todos os segmentos, com vários tipos de serviço. Conforme os anos foram passando, a gente foi entendendo que alguns segmentos não eram tão interessantes para a gente, não davam tanto match com o que a gente gostaria de oferecer. Então foi acontecendo um caminho natural. De uns anos para cá, percebendo o comportamento do paciente que mudou e está mudando cada vez mais, principalmente com tanto acesso à informação, né? E mesmo com indicação, quando você recebe a indicação de um médico, muito provavelmente você vai procurar informações sobre ele na internet, você vai ver como é que ele se posta nas redes. Eu falo médico, mas são os profissionais de saúde em geral, né? Dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas. Tá? O comportamento do paciente mudou. Então, hoje, não quer dizer que você ser o melhor médico, o mais experiente, o paciente vai te procurar se você não estiver aparecendo, se você não mostrar o teu trabalho, se você não ajudar as pessoas com o teu trabalho. E isso, o digital, é uma ferramenta sensacional, sabe, para esse tipo de trabalho. Lógico, o offline faz muito sentido também, a mídia tradicional, para você ter um relacionamento local, principalmente com os colegas que encaminham pacientes para você. Seja um médico que encaminha para o fisioterapeuta, seja um especialista que encaminha para outro especialista porque tem a necessidade de uma opinião conjunta. Né? Então, existe N possibilidades aí de você trabalhar o marketing médico dentro das normas permitidas pelo CFM. Isso é uma coisa muito importante. A gente vê muita gente fazendo o que não pode. Tá? Isso é arriscado. Cada conselho tem as suas normas, né? O CFM para medicina, o CRO para odontologia, CREFITO, todos têm as suas normas. Então, é preciso estar atento a isso também, né? Com muito cuidado. Trabalhar o segmento da saúde, principalmente para os médicos, tem muita peculiaridade. Então, cada vez mais o nosso braço se especializando nisso, a gente vem oferecendo um serviço com mais excelência. Nós entendemos essa necessidade, nós tivemos demanda para esse tipo de trabalho e aí a gente percebeu, a gente entendeu que era importante essa especialização. Então, de uns anos para cá, a gente vem se especializando cada vez mais nisso. Né? Que são projetos super desafiadores. Imagina você entender tudo isso, né? Transformar toda a questão da saúde, dos médicos, numa linguagem onde as pessoas entendam, se conectem com ela, né? Com o profissional, com a clínica e tal, para de fato, poxa, é nesse médico que eu vou sentir confiança, conheci, gostei, faz sentido para mim o que ele está dizendo, eu concordo com a linha que ele segue, deu certo comigo, eu vou agendar uma consulta. E interessante é isso, né? Porque na faculdade de medicina, na faculdade de direito, na faculdade de fisioterapia, eles não vão ensinar você a administrar o teu escritório, teu consultório, e não vão ensinar você a cuidar da tua propaganda e como angariar o seu cliente e futuramente o paciente, né? E a aceitação acaba sendo interessante porque realmente é um nicho diferente. O marketing para médicos, né, para a área da saúde, assim, a aceitação acontece? Ou ainda tem um pouquinho de restrição, ainda tem um pouquinho de desconfiança? Tem sim. Muitos médicos, eles vêm com aquelas crenças de que a medicina é um sacerdócio, então você não pode se vender, né? Você não pode se divulgar. Eles têm também aqueles que
gostariam até de mostrar o seu trabalho, até ajudando as pessoas com o seu conhecimento, porque com tanta fake news, com tantas fake news, com tanta coisa errada que a gente vê na internet, então aquele que tem o bom conhecimento, que tem o conhecimento, por que não mostrar, por que não ajudar? Mas até esses, eles ficam com receio do que os colegas vão dizer, sabe? E muitas vezes não iniciam um trabalho que pode ser muito bem cuidado. Você está na internet, não quer dizer que você vai ser blogueiro, não quer dizer que você vai fazer dancinha, né? Existe técnica, existe estratégia para tudo. Então precisa saber fazer. E aí aquele que permite, que aceita um trabalho, que procura um trabalho bem feito, ele começa a ter resultado, né? E não precisa fazer nada que seja um absurdo. Não, muito pelo contrário, tem que fazer a coisa certa. Né? Então existe sim restrição. Muitos falam, não, isso não é para mim. Eu não vou fazer dancinha, eu não sou blogueiro. Né? O que o meu colega vai falar? Não, o médico não tem que se vender. Tem muito disso. Tanto que a gente tem clientes de fora daqui, de cidades maiores, que já têm um outro pensamento, já têm um outro entendimento em relação aos benefícios do marketing, ao que o marketing pode proporcionar para ele, para a carreira dele e para os pacientes. Você está ajudando as pessoas com o seu conhecimento, nas redes principalmente. Né? Quando você traz, você aborda os assuntos de uma maneira clara, certeira, né? Verdadeira, você está ajudando as pessoas. E isso conecta. E é interessante porque é uma área que o paciente, depois de recuperado, depois da alta, ele pretende não retornar no médico, né? Não é a mesma coisa que você vender roupas, por exemplo, que você, de tempos em tempos, você se a loja for boa e te agrada um valor interessante, você vai voltar para aquela loja e vai indicar para outras pessoas, né? É o contrário, né? Você quer distância, né? E nesse período, nesse momento em que você precisou, você vai precisar, porque você está com uma necessidade extrema, né? Você ficou doente, um exemplo, ficou doente e você vai pesquisar, pediu indicação, tudo e tal, pesquisou. Começando pela sua identidade visual, vai ter que te agradar, porque você está sensível ali. Então aquilo é que você falou da estratégia e dos detalhes, né? Aquilo já te agradou. Opa, olha que organizadinho que é a rede social da pessoa, olha que legal, olha que diferente, que gostoso. Você já começa a trabalhar dentro da sua sensibilidade um conforto, porque você já não está indo legal lá, você já não está indo bem, né? Chega no consultório, o cartãozinho de visita tá legal, o cartãozinho que marca o retorno tá bacana, é muito bonitinho, a receita do médico tá bem organizadinha, né? Então, você acaba realmente sendo confortado ali naquele momento para realmente se entregar ao tratamento, né? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver mesmo, né? Ou estou falando besteira? Não, tem tudo a ver sim. Tanto que hoje a gente fala muito em experiência do paciente, né? Que é justamente você proporcionar para o teu paciente a melhor experiência possível, principalmente aquele paciente da necessidade. Porque você tem os médicos da necessidade e os médicos do desejo, as especialidades da necessidade e as especialidades do desejo. O que é a especialidade de desejo? Cirurgia plástica, dermatologia, a endocrinologia no sentido do emagrecer, né? Você tem as especialidades de necessidade, né? Ninguém quer ficar doente. Ninguém quer ter que procurar um oncologista, um neurologista, um cardiologista, mas muitas vezes você precisa, né? Então você, de fato, tem que ter o conhecimento disso e tem que ter sempre uma boa experiência, seja ela no desejo ou na necessidade, né? E também não adianta você fazer um marketing de um profissional onde você vai mostrar o profissional do jeito que ele não é. Tá? Esse é um dos pilares do método que eu criei aqui para posicionar os profissionais de marketing, que eu chamei de método ART. Então, o ART, do ART, o autenticidade é o A. Você tem que ser autêntico, né? Não adianta eu pôr um Dr. Ronaldo na rede todo descolado, um médico que fala com o público mais jovem, e chega no consultório, tem um cara sisudo lá que não olha na cara e não conversa direito, e não explica para o paciente direito o que ele tem. Então, a autenticidade é essencial, principalmente hoje em dia, em tempos de digital, de rede social, né?
Então, esse é um dos pilares do método. Os outros três são referência, transformação e exclusividade. Então, eu juntei as técnicas do marketing a esses 4 pilares para criar esse método que posiciona o profissional da saúde no mercado. Então, a experiência do paciente tem tudo a ver, voltando ao que a gente estava no início da conversa aí, você proporcionar ao seu paciente a melhor experiência possível, né? Tanto no contato, quanto no seu ambiente de trabalho, no pós-venda, no atendimento da tua secretária, né? Tudo que envolve o teu trabalho enquanto profissional da saúde. Legal. Mudando um pouquinho agora do nosso assunto, né? O brasileiro, ele é apaixonado por carros. Não sou eu que digo, e o brasileiro passou a acreditar que ele é apaixonado por carros por causa dessa propaganda, né? Ipiranga, né? O posto Ipiranga. E o posto Ipiranga teve uma época, na verdade, teve uma época em que a propaganda era incrível, assim, era realmente uma obra de arte, né? Você tem a do posto Ipiranga, eu lembro até hoje daquela propaganda do frentista, do motorista de ambulância limpando a ambulância, e ele está no posto Ipiranga e chega alguém passando mal. Eu falei, não, acabei de limpar, né? Todo brasileiro é apaixonado por carros, né? Postos de Ipiranga. Da Honda Bis, né? Aquela musiquinha. Aí depois veio da Brahma, as propagandas da Brahma, que é do Siri, depois da Tartaruga e etc. E hoje em dia eu vejo que parece que caiu um pouquinho a qualidade da propaganda em si, né? Você vê umas coisas no YouTube com um scriptinho, com a música de fundo, você já não quer nem ver mais, você já quer pular. A gente também desaprendeu a assistir, a ouvir e assistir as propagandas, né? Não tem mais paciência, fica bravo porque interrompeu o teu vídeo, né? Então, teve essa quebra mesmo, teve essa mudança. E outra coisa, será que as empresas não estão entendendo, não estão se adequando a uma propaganda convidativa, por exemplo? Eu acho que tem alguns pontos aí que são importantes. A propaganda brasileira sempre foi uma das melhores do mundo, né? Por muitos anos, né? Tanto que você citou peças aí e anunciantes super famosos, com grandes prêmios, inclusive, nos seus comerciais. Sempre foi muito bom. Mas o que acontece? Veio toda essa mudança de comportamento, de um modo geral, com o digital, principalmente. As pessoas começaram a ver de uma outra forma, é uma outra linguagem, uma outra plataforma, e tem a questão da permissão. Uma coisa que a gente chama de marketing de permissão. Antes disso, você estava na sua casa assistindo a televisão, você era exposto ao que estava passando ali. Então, chamar a sua atenção era de um jeito. Hoje, você escolhe, né? Você está na internet, então você escolhe o que você quer ver. Como você mesmo falou, a gente pega e para, a gente não quer ver, né? E a linguagem é outra, a abordagem é outra. Às vezes eu brinco aqui no escritório e o pessoal vira uma discussão generalizada aqui, né? Será que o digital matou a criatividade? A gente tem grandes discussões, né, sobre isso aqui. Alguns acreditam que sim, outros que não, e vira aquela fusarca, sabe? É curioso que a gente está tendo uma discussão, fizemos uma reunião com o pessoal que trabalha com a internet aqui na cidade, e a gente está tendo essa discussão. A internet, o trabalho para a internet é considerado audiovisual? Olha só uma discussão interessante assim a se fazer. Acho que é muito nessa linha, né? Sim. Desculpa te Não. Né? Vamos debater. E a gente falava dessa liberdade, você estava explicando, né? Então, a internet teve essa oportunidade de, primeiro assim, eu seleciono o que eu quero ver e seleciono o que eu também não quero ver, né? Então, realmente, a TV, você ficava a família inteira lá assistindo a TV, ficava o dia inteiro ligado, e você, né, e rádio a mesma coisa, né? E aí eu quero vir para um outro lado um pouco mais polêmico, né? Já que falamos de influenciadores, etc. Né? Eu vi influenciadores fazendo propaganda de marmitaria. Né? Eles recebem lá direto, eles fazem a negociação direta com o influenciador, né? E fazendo com a marmitaria. E ao fundo, ou a embalagem de outra marmitaria, do concorrente. Então, o negócio, sem o menor cuidado, né? Nada de cuidado, absolutamente nada de cuidado. E eu falo assim, nossa senhora, né? E a pessoa ganha dinheiro em cima disso aí, puxa vida, né? Uma outra coisa,
você acha que, e o que está surgindo por aí, só essa semana recebi 3 propostas desse tráfego pago, desse marketing digital, onde a pessoa faz ali um curso online, rapidinho, do Hotmart, né? É, e já sai vendendo o seu serviço para cuidar, para administrar a rede social do seu cliente, da sua empresa, sem uma experiência, sem um estudo, uma coisa meio vulgar realmente ficou, né? Vamos entrar na polêmica então, né? Lá antigamente, a pessoa que vendia essas propagandinhas de lista telefônica e essa galera que está oferecendo esse tipo de trabalhos, tanto os influencers quanto essa galera do marketing digital, do tráfego pago, é, eles, eles são os antigos lá, os antigos vendedores de quadradinho na agenda telefônica. A gente sempre vai ver de tudo, Uhum. né? Eu costumo dizer, tem de tudo nessa Hollywood aí. Uhum. Então, assim, o que adianta eu te vender um tráfego se eu não tenho uma estratégia, se eu não conheço o teu negócio, se eu não sei o que está acontecendo? O que eu vou botar no tráfego para rodar? Uhum. Como é que é o teu trabalho de marketing? Como é que é o teu trabalho digital para a gente rodar no tráfego? Que tipo de campanha que eu vou fazer? Qual é o sentido? Qual é o objetivo? Quem que eu tenho que atingir? Como é que eu venho construindo a tua imagem de marca? Né? Então, o tráfego por si só, né, ele tem que ter um contexto, tem que ter uma estratégia, tem que ter todo um cuidado. Não é uma coisa simples de fazer, mas é extremamente importante. Hoje em dia a gente precisa ter, quem está no digital precisa contar com essa ferramenta. Né? O tráfego é importantíssimo, né? É a mídia no digital, né? Como a gente tem a mídia no offline, a gente tem a mídia no digital também, que é um canal, né? O digital é um canal e a veiculação se dá pelo tráfego, porque organicamente o alcance é pequeno, a gente sabe disso, né? Por mais que você use técnicas para organicamente aparecer, mas ainda é pequeno. Você precisa do tráfego para dar esse impulso, para mostrar de fato de uma maneira segmentada para aquele público que te interessa, né? Levar a mensagem de uma maneira correta. Eu sempre defini a propaganda, a comunicação, de uma forma muito simplista, com duas observações. Primeiro, é você acertar na mensagem e segundo é você acertar no canal. Não adianta você acertar no canal, chegar onde você precisa com a mensagem errada. Também não adianta nada a sua mensagem ser certa e você errar no canal e não chegar. Né? Então tem muito disso, seja offline, seja digital, seja o que for. Você tem que saber o que você está fazendo estrategicamente, acertar na mensagem, acertar no canal para chegar no público que você precisa. Então você precisa desenhar este caminho. Né? E no digital você desenha o contrato. Né? Além das técnicas, né, que você usa de copy, para o funil de vendas. Né? As pessoas têm a falsa ilusão que o digital é fácil. Né? Que é só você postar lá uma artezinha, um textinho e que vai ter resultado. Não vai. Não vai. Você precisa saber fazer o digital também. Mas a gente tem essa sensação mesmo, né? Porque hoje com o smartphone você faz o vídeo, né? E o vídeo de celular é totalmente a linguagem da internet, já não é mais como antigamente, aquelas produções dos comerciais que você citou. Então você vê que é tudo de uma certa forma mais rápido, mais simples, muita coisa é criativa, mas muita coisa é simples, é banal e funciona. Por quê? Porque mudou a percepção, porque mudou o comportamento, porque mudou a abordagem. Né? Então, você sabendo trabalhar isso, de uma forma mais simples você faz funcionar também. Sim. Mas você também pode errar. Né? Então, tem que ter muito cuidado com essa questão estratégica. E é interessante, né? Porque é um valor que é oferecido que não é um valor barato, é um valor, assim, é uma abordagem que te seduz, porque você vai vir uma pessoa fazer o registro com a câmera, com as fotos, com os vídeos, outro que vai cuidar para você lá, outro que vai fazer não sei o quê. E aí, quando você já ganha mais certa experiência, meio na malandragem, você decide pesquisar sobre essa pessoa, sobre o trabalho dela. E dentro do trabalho dela, não há nem na própria rede social dela algo de qualidade, quando tem, né? Muitas vezes também não tem.
não tem problema de qualidade, e se já está fazendo dancinha, para mim já tá, já perdeu essa. Então realmente vulgarizou um pouquinho, né? Você fica até meio. Eu fico muito bravo com esse povo. Agora, tudo bem, foi muito técnica na sua resposta. Agora eu quero que você seja sincera. E essa galera te irrita um pouco? Ah, tem muita gente vendendo ilusão, né? Uhum. E realmente é complicado, porque o cliente não tem a obrigação de saber se aquilo funciona ou não funciona se ninguém explicar a ele o que de fato é. Uhum. Então, muitas vezes, o preço seduz, Uhum. né? Pode ser que venha alguém que queira começar um trabalho, não tem nem muita técnica, mas pode ter boa vontade e tal, mas é sempre arriscado, porque você está entregando a imagem do teu negócio, Uhum. né? Tem aqueles que, como você falou, não é barato, que também cobram caro, mas e aí, funciona? Faz sentido? No que ele vai embasar para te fazer um trabalho de divulgação? Ou influência, no caso que você trouxe, né? Como é que é isso? Será que tem a ver com o que você precisa, com o público, com a imagem que você quer passar? E o cliente muitas vezes não sabe e não tem uma orientação nesse sentido. Então ele acaba fazendo e muitas vezes isso é arriscado. Pode ter prejuízos, desde uma simples frustração, hoje está difícil aí, até problemas mesmo de imagem, né? De arriscar a imagem do seu negócio. Então há que se ter cuidado, porque você vende tudo. Você vende tudo. Mas tem gente muito séria, isso é importante dizer. Sempre tem gente muito séria com um trabalho bom. Mas o cliente precisa entender isso. O nível de consciência dele precisa estar num ponto de entender o que de fato é bom, viável e adequado para o negócio dele, para a marca dele, né? O... vamos mudar um pouquinho agora, né? Você foi a pioneira aqui na cidade. Além de ser o start, né? Também teve aquela questão, né? Era uma época, talvez, onde realmente a mulher não tinha esse espaço, já era um pouco mais difícil. Qual foi o maior desafio para você? E já, né, emendando a tua maior conquista, que eu acredito que esse desafio tenha sido transformado numa vitória, né? Dentro da sua profissão. Olha, o desafio foi de fato trazer para cá e mostrar para as pessoas o que era um trabalho de marketing com estratégia, com cuidado para gerar resultado. Sabe? Esse foi e continua sendo, viu? Rodrigo, não, e continua sendo. E a gente vai seguindo nesse caminho. Eu acho que esse foi e continua sendo o desafio. Agora, eu acho que a maior conquista foi estar aqui, depois de 24 anos, nesse mercado. Começou difícil, continua ainda precisando evoluir em alguns pontos, mas 24 anos trabalhando, mostrando resultado. Legal. Sabe? Eu acho que essa é a maior conquista. Aonde quer chegar? Aonde ainda quer chegar? Qual que é o teu sonho? Né? Porque não adianta, né? A gente acha que depois de muito tempo já viu de tudo, já viveu de tudo, e que os sentimentos já ficaram meio estacionados ali. Mas eu acho que lá no fundo deve ter alguma coisinha ali que ainda faz você buscar e continuar todos os dias de trabalhar, né? E eu sou apaixonada pelo que eu faço, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com aquele leão que a gente tem que matar todo dia, mesmo durante todos esses anos tendo que explicar para as pessoas o que é o marketing de fato, para que elas não errem na hora de escolher o seu fornecedor, de escolher quem vai cuidar da sua marca, principalmente os profissionais da área da saúde, que hoje é o meu foco principal, né? Isso me move, é desafio. É desafio e eu gosto de desafio. Isso me move bastante. Eu não me vejo parada, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta de estar em constante movimento, às vezes eu até dou uma exageradinha, né? O que eu quero é poder continuar por muito tempo trabalhando, gerando resultado e continuar feliz com o que eu faço, né? E a partir do momento que isso deixa de ter propósito para a sua vida, não faz mais sentido, né? Então, por enquanto, faz sentido bastante para mim. Eu pretendo ainda continuar por um bom tempo nesse caminho, conquistando cada vez mais e o principal, ajudando as pessoas a conquistarem também, destacando as suas marcas no mercado, mostrando
o tipo de profissionais que elas são, né? O que elas podem proporcionar para os seus clientes, para os seus pacientes, né? Usar os benefícios do marketing para isso. Né? Eu Esse é o meu trabalho. Eu acho que deve ser muito gostoso, né? Quando você tem um cliente novo, você desenvolve um trabalho praticamente do zero com ele e daqui a um tempo ele vem assim, que retorno legal, todo mundo está comentando, todo mundo está falando que mudou, que está diferente, que está legal, que está bonito, né? Acho que deve ser o maior pagamento mesmo, Nossa, né? não tem preço. Não tem preço. Não tem Acho preço. Que realmente... Saber que você deu o resultado, primeiro, que o cliente confiou em você, te deixou trabalhar. E terceiro, que o resultado veio. Deve ser incrível essa sensação, realmente. Estamos chegando no final do nosso bate-papo de hoje, né? Eu, mais uma vez, quero agradecer, né, a oportunidade, porque é muito gostoso ouvir você falar com tanta sabedoria e propriedade sobre o que é o marketing, sobre o que você trabalha, né? E isso me deixa contente, foi uma aula para mim hoje. Eu fico feliz. Eu sempre tento fazer de uma maneira fácil, né? Falar do marketing de uma maneira fácil para justamente que as pessoas entendam o quanto ele é importante, né? E tudo que ele pode proporcionar. Legal. Né? Pode usar a nossa câmera, é toda sua, para onde o pessoal quer te procurar, onde o pessoal consegue acompanhar o seu trabalho, né? A sua mensagem final para eles ali. Poxa, eu só tenho a agradecer por esse bate-papo tão bacana, Ronaldo, por estar aqui com vocês, né? Estou à disposição sempre que alguém precisar saber alguma coisa de marketing, né? Precisar de um trabalho de marketing especializado, a agência fica aqui no Boulevard Office, sala 14. Agora é o momento do jabá. Faça o seu marketing agora, né? O nosso Instagram é Jamila MKT Design, MKT de marketing, né? Então é @Jamila MKT Design. É o nosso site www.jamila.com.br. Que todos possam pesquisar sempre, escolher as melhores opções na hora de contratar serviços de marketing para o seu negócio, porque isso é muito importante. É a sua imagem que está sendo entregue a um profissional para que dali ela só cresça e se destaque e se diferencie, né, no mercado de tantas possibilidades que a gente tem hoje. Isso é muito importante, é um recadinho que eu queria deixar, a boa escolha. Legal. Né? Que pesquise, que tenha certeza do que vai ser feito com o seu nome, com a sua marca, com a sua imagem, com a imagem do seu negócio. Perfeito, legal, ótimo. Mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, vou pedir de novo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta, comenta e compartilha para todo mundo. Cultura Mundi, toda a história importa. Valeu!